I'll be back. Tá? Bom, continuando a expor a variável, né? Essa condição inframínima, condição supramáxima, nestas condições eu vou carecer de um suporte de auxílio à vida para poder me trazer de volta para a homeostasia, uma condição idêntica para poder manter-me dentro da minha janela funcional fisiológica. É uma responsabilidade inequívoca de quem trabalha com essa indução. Se eu sou um preparador físico, se eu sou um fisiologista que trabalha com a ideia de que eu vou estressar aquele organismo, tirando ele de dentro da homeostasia e por vezes seguidas vou trabalhar na região desse umbral aqui, é imprescindível que eu saiba minimamente como operar ali ou como trabalhar procedimentos para reconduzir aquele organismo para dentro de novo da homeostasia, tá? Deem valor à disciplina de primeiros socorros, cobrem, né? Eu tenho certeza que isso é ofertado para os profissionais que trabalham com essa ideia, de como responder a essa urgência. Particularmente eu desejo que ninguém tenha que lidar com essa situação. Mas se por um acaso vier a lidar, apresentar uma condição dessa, saiba atuar com consistência, saiba atuar com qualidade, tá? Eu particularmente espero nunca ter que usar desfibrilador, tá? But, sequenciando, tá? Cria para mim então aqui uma região aqui que é entre a borda inferior da homeostasia e o meu limite mínimo, né? Esta região compreendida entre 40 batimentos e 60 batimentos. Bom, quando eu estou ali é o que então? Se a expectativa do treino é que eu incremente as variáveis fisiológicas, quando é que acontece então variáveis aqui dentro dessa região? Por isso essa região é tipificada como região de repouso, tá? Céu aqui, região de repouso. Nestas condições, o organismo vai chapar um pouco, ele vai reduzir as suas variáveis fisiológicas para uma condição de tentativa da recuperação, tá? É uma parte importantíssima do treino, tá? O treino em si, ele é só o start para as ocorrências. As modificações quantitativas vão acontecer ali. É imprescindível, então, entender o repouso. E essa informação ela vai ser retomada com um pouco mais de veemência na discussão de um próximo infográfico, que é a J-Curve, que fecha essa tríade de gráficos para discutir princípios fisiológicos atrelado ao exercício, atrelado ao comportamento motor. Tá? Então, nesta região, esta área que apresenta, né, algumas variáveis, né, vou escrever com um pouco mais de qualidade, foi um feed muito importante que eu recebi dos meus gratos amigos, tá? Então, repouso, tá? Vai me propiciar a recuperação. Vou colocar repouso / recuperação. Porque eu preciso dela na minha sequência de trabalho. Coincidências, na maioria esmagadora das vezes, esta região de repouso ela vai coincidir com a fase do ciclo circadiano do sono. Não é sinônimo, não é compulsório que o seja, mas uma boa parte das vezes as minhas variáveis vão estar dentro dessa região nesse período, não necessariamente na condição circadiana de vigília. Na condição de vigília eu vou estar aqui dentro da homeostasia ou um pouco acima, as minhas condições de trabalho. A minha frequência cardíaca, no caso aqui, de trabalho, a minha temperatura de trabalho, a minha pressão arterial de trabalho, atrelado ao conceito das AVDs, atividades de vida diária.
né? Inclusive conectando com o princípio da fisiologia operacional, a fisiologia ligada para a discussão do meu dia a dia no espaço onde eu preciso me gerenciar. Tá? Esta é uma condição, é uma região muito importante, porque eu preciso inclusive saber prescrevê-la. Tá? A ciência não é só prescrever o treino. Tá? Eu vou apresentar essa teoria e ser taxativo com essa teoria. Tá? Eu posso trabalhar esse momento de recuperação, não necessariamente aqui na fase do sono. Posso usar, vou usar, devo, mas posso induzir o momento de recuperação em um outro momento desse ciclo circadiano. Para depois. Isso é uma outra história. Tá? Próxima região, ou continuação dessa discussão, o treino efetivamente vai começar a dar resultados ali com uma certa magnitude, né? Não é qualquer treino que vai possibilitar a resposta, não é qualquer agente estressor que promove, que suscita um ajustamento fisiológico do organismo. Eu preciso de ter uma magnitude desse agente estressor. Princípio da sobrecarga. Não é qualquer atividade, não é meio quilo que vai provocar hipertrofia do bíceps fazendo rosca. Eu preciso de ter uma certa quilagem de magnitude para que aquele evento aconteça. Tá? Então o que a gente já começa a projetar e nesse momento satura um pouco a informação, né? Quando eu consorcio aqui esta ordenada Y aqui, quanto mais próximo eu estiver do meu máximo ali, eu estou atrelando essa ideia ao princípio do treinamento chamado intensidade. Intensidade, um princípio muito importante ligado à fisiologia, ligado ao treinamento corporal, ligado à resposta fisiológica do organismo animal. Quando eu consorcio a minha interpretação direcionada para a linha temporal, eu me associo densamente a um outro princípio do treino, que é chamado de volume. Então existe uma correlação intensa, explícita e inequívoca entre o volume e a intensidade. Princípio da interdependência entre o volume e a intensidade. Se eu tenho um volume enorme, se eu estou fazendo o meu longão de final de semana, eu vou ter que abaixar a intensidade para poder suportar aquele longão. Se eu aumentei a intensidade do meu treino de força, eu vou ter que diminuir o volume para poder suportar aquela intensidade que foi projetada. Cara, nada mais óbvio. Só estamos colocando a ciência dentro das constatações empíricas para poder virar aquele balão de ensaio meio simplório que alguns usam lamentavelmente. Eu estou criando ciência para essas respostas que a gente tem, né? Não estou criando, não. Eu estou divulgando a ciência que a gente tem para poder dar sustentação e entendimento desses conceitos. Tá? Então, vou aqui, né, conectar essa matriz, né, intensidade, volume, e criar aqui uma outra vertente que seria o nosso terceiro eixo aqui, ou que estabeleça ali uma conexão entre o volume e a intensidade. Esse eixo Z aqui, essa tridimensionalidade aqui, é o princípio chamado de densidade. Então eu tenho elementos fundantes para o treino, para poder projetar as possíveis respostas que eu vou conseguir. A intensidade, o volume e a densidade daquele treino. Não é só saber se 3 de 10 é tensional ou metabólico. É muito mais do que isso daí. Não é só saber contar até 10 e achar que é personal. Tá? É muito mais viscoso ser professor de educação física. Tá? Então eu tenho o elemento do volume, elemento da intensidade, elemento da densidade, saber jogar com ele nas diferentes metodologias e no encadeamento dessas sessões de treino. Por isso a gente está especulando aqui uma sessão de treino, hoje, quarta-feira, ontem foi terça, amanhã é quinta. O que eu fizer aqui hoje vai interferir lá na quinta-feira, o que eu fiz na terça-feira vai interferir hoje na quarta-feira. Tá? Ciência a serviço da vida.
Tá? Ah, eu não treino, eu sou um sedentário. Ah, sim, cara, você trabalhou ontem. Se é que você não é um político ou um burguês, você trabalhou ontem e vai trabalhar hoje e vai trabalhar amanhã. Esses dias se amarram, a ritmicidade circadiana, o respeito a esse contexto é determinante. Ó, a fisiologia também responde a isso. Tá? Vamos agregar mais valores. Tá? Esse treino, a intensidade para o treino começar a dar uma resposta de qualidade começa em torno dos 50% do seu máximo relativamente à frequência cardíaca, tá? Então aqui, ó, mais para frente chamaria isso de baseline, mas isso é uma outra história, tá? Então eu tenho aqui a minha linha de início da resposta do treino, tá? Uma outra janela, lembrando que aqui é uma janela de treino, então tem uma subjanela ali dentro da região de treino, uma terceira partição ali no meu componente fisiológico. 50%, né? 50% de 200, sem batimento. Agora entenda, né? Por que eu escolhi alguém de 20 anos de idade para poder ilustrar a minha exposição? Pura e simplesmente para facilitar a abordagem. Vou retirar essa linha para saturar menos aqui a informação. Já foi apresentado volume, densidade e intensidade. É só uma estratégia pura e simples de deixar menos saturado o gráfico. Tá? Então, 50% da frequência cardíaca máxima, 100 batimentos. Tá? Então veja, cabras, eu criei aqui uma borda superior da homeostasia e o limite inferior ali daquela região de treino. 50% começa, então entre 80 e 100 eu já não estou em homeostasia, mas não estou treinando. Que região é essa? Tá? Essa região é uma região onde o treino, onde a indução, onde o agente estressor que está sendo apresentado, a magnitude dele é muito pequena. E vamos chamar então de região de treino débil. Muito frágil aquela indução. Os processos de bioajustamento ali são muito singelos, muito baixos. Tá? Cara, vou hipertrofiar fazendo rosca com 1 quilo, halter de 1 quilo. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Cara, nem bonde você vai conseguir isso aí, tá? Acredite, tá? Olha, se eu abaixei demais a intensidade, o que vai acontecer com o volume? Então com 1 quilo, para poder aparecer uma resposta, eu vou ter que fazer 500 repetições com 1 quilo. Tá? Volume altíssimo, intensidade baixa. Intensidade altíssima, volume baixo. Tá? Amarre com a doxa, com a vulgaridade. Redesenhe a vulgaridade. Tá? Então essa região é a região de treino débil, onde vai ser consorciado alguns conceitos clássicos do treinamento, e um deles muito importante é endurance. A intensidade não é alta, mas o volume é longuíssimo. Suportar essa carga não é para qualquer um, porque o volume é muito alto. Tá? Vamos pensar a ideia da fisiologia transcendendo a estética, a saúde, o alto rendimento. Um trabalhador da construção civil, um trabalhador da agricultura que trabalha 5, 6 dias por semana, 6, 7, 8 horas por dia, diferente de alguém que treina 3 vezes por semana em 45 minutos. Tá? A periodicidade do tamanho, do volume, da exigência de alguém que passa por essa condição profissional. Óbvio, né? Quais são os níveis que ele está enfrentando. Não é para qualquer lugar. A ideia de operacionalizar a fisiologia a serviço de um público maior economitalmente distribuído. Tá? Retomando a ideia, tá? Essa endurance, esse treino débil, esta região aqui apresentada,
cálculo da segunda região, ou ainda dentro, né, da região de treino, estabelecer ali para treino efetivo um primeiro ponto, né, uma primeira região para a inscrição. Ali fechando em 60% da frequência cardíaca máxima. 60% de 200, 120. Por teoria, esta é a primeira região de treino que vai dar uma resposta. A região ela é aeróbia, tem um conforto na oferta de oxigênio, tá? O combustível preferencial a ser utilizado, não é gordura. Ninguém usa gordura como substrato energético.